Então vamos lá, turma, dando seguimento aqui à última aula nossa, nós vamos falar nesse vídeo especificamente das coordenadas polares. E o que são essas coordenadas polares então, pessoal? São coordenadas que vão apresentar duas medidas aqui importantes. A medida R, que é o tamanho do raio da circunferência, o qual a partícula está descrevendo, e também o ângulo φ, tá bom? Para a gente entender essas coordenadas polares, eu vou traçar aqui para vocês, inicialmente, o eixo x e y. Então, ó, as coordenadas polares, pessoal, conversam com o eixo x e y. Então, antes, o que a gente tem aqui? Uma partícula que está fazendo um movimento circular, e aí eu localizei esse movimento com o vetor posição. Está aqui o vetor posição. Gente, qual é o tamanho do vetor posição? Aí, nesse caso, eu vou ter a primeira dimensão da coordenada polar, que é a medida R, é o tamanho do raio da trajetória circular. E também é o tamanho do vetor, é o módulo desse vetor raio aí, tá bom? Vetor chamado de R. Pessoal, bem, a gente viu lá nas coordenadas retangulares que x, y e z, cada uma dessas coordenadas, tem a elas associado um vetor unitário, né? Que é o x chapéu, y chapéu e z chapéu. E aqui, esse vetor R, de medida R, terá um vetor unitário? Sim, pessoal. Claro que vai ter um vetor unitário. Esse vetor unitário é no sentido de crescimento do raio, crescimento de R. Então, você acha que aponta para dentro ou aponta para fora? Se é no sentido de crescimento, então, obviamente, esse vetor ele vai apontar para fora, tá bom? Para fora da trajetória circular. A direção dele, então, é radial. Então, esse é o vetor unitário associado ao vetor posição. E esse vetor posição tem tamanho R. Gente, esse tamanho R é essa mesma coordenada aqui, ó. Agora, o que a gente tem que fazer? Traçar o eixo XY, traçar o plano XY aqui, tá? Lembrando aí que toda vez que você analisar o movimento em coordenadas polares, esse movimento está acontecendo no plano XY. Então, aqui a direção X e bem aqui a direção Y. Então, note de cara logo que as coordenadas polares se relacionam com as coordenadas retangulares plano XY, tá bom? E agora, como é que a gente traça esse ângulo φ bem aqui? Pessoal, esse ângulo φ nada mais é que a leitura no sentido trigonométrico do eixo X até a posição em que está o móvel, a partícula. Então, a posição da partícula, nesse instantâneo aqui, é esta, pessoal. É esta bem aqui. E, nesse caso, o vetor posição varreu todo esse ângulo aqui. E esse ângulo, a abertura entre o eixo X e a direção em que está o vetor R, é o ângulo φ. É o ângulo chamado de polar. Tá bom? E aí? Aqui eu vou fazer uma pergunta, então. Associado ao vetor R, de tamanho R, eu tenho um vetor unitário, R chapéu. Será que é possível associar um vetor unitário para essa outra dimensão aqui da coordenada? Será que é possível a gente, então, associar um vetor φ chapéu, um vetor unitário para o ângulo? É meio estranho isso, né? Eu ter que associar um vetor unitário a um ângulo, porque geralmente quando fala em ângulo, nós associamos isso diretamente a arco e não a vetor. Mas aqui, pessoal, eu preciso sim colocar, associar um vetor unitário a esse ângulo, tá bom? E lembrando, coordenadas retangulares, quando a gente falou em x chapéu, y chapéu e z chapéu, esses vetores, eles não se modificavam no tempo, eles ficavam todo o tempo constantes. E aí também a gente sabia que quando derivava cada vetor desse, o valor resultante dava
0. Aqui é diferente. Aqui, esse vetor R, ele modifica com o tempo, então ele é derivável. E também o vetor unitário, finalmente eu vou escrevê-lo, associado ao ângulo φ, é derivável também, ou seja, varia no tempo. Por quê, pessoal? Porque conforme a partícula aqui vai mudando a posição, esse vetor vai mudando a direção. E, aliás, e a propósito, esse vetor unitário associado ao φ, ele tem o sentido de crescimento, e aí eu vou colocar aqui φ chapéu, o sentido dele é de crescimento do ângulo φ. Note que se a partícula está andando assim, o vetor unitário é perpendicular ao vetor unitário R, chapéu, e também aponta no sentido em que crescem os ângulos φ, tá bom? Então aponta no sentido de crescimento, no sentido de crescer a abertura, o ângulo aqui, ó, e também ele é ortogonal ao vetor unitário posição. Beleza? Então esse é o primeiro ponto aí. Nós temos então, e aí eu já posso apagar essa análise, a gente já sabe que esse movimento é um movimento circular, a gente já sabe que as coordenadas polares estão associadas ao movimento curvo, que faz curva, certo? E aí eu vou escrever bem aqui, ó, que eu tenho dois vetores unitários. Os vetores unitários aqui, tá? Das coordenadas polares serão φ chapéu e R chapéu. Primeiro eu vou colocar aqui R chapéu e φ chapéu, tá bom? Então esse aqui é o vetor unitário radial, porque no sentido do raio, na direção do raio. E este que é o sentido de crescimento do ângulo, que é transversal ao radial. Se é transversal, eu vou colocar vetor unitário transverso ou transversal, tá? Vou colocar aqui vetor unitário transversal. Então note que associado ao ângulo você tem um vetor unitário, uma coisa que é inesperada, uma coisa diferente aqui nas coordenadas polares. Tudo bem. Agora tem um detalhe, gente. Eu vou apagar novamente aqui. Você já sabe que a coisa está circulando, você já sabe que é um movimento circular. E eu vou comentar uma coisa que você está aí agoniado já, sabe que é possível fazer aqui nesse desenho. Eu vou fazer aqui de preto e lilás, né, para ficar aqui uma cor diferenciada. Bem, o que é possível fazer aqui e que você já está observando que é fácil e que é simples realizar essa análise? Claro que você terá relações de triângulo retângulo aqui. Quer ver? Pega a ponta do vetor e traça aqui uma reta até o eixo X. Desse modo, pega a ponta do vetor e traça aqui uma reta até o eixo Y. Desse modo. O que você observou? Que existe aqui, né, uma projeção deste vetor lá na dimensão x e lá na dimensão y. Você observou também, logo de cara, que formou aqui o quê? Um triângulo retângulo, e você sabe que se aparecer o triângulo retângulo, existem relações no triângulo retângulo. Quais são, pessoal? A primeira delas, eu vou colocar aqui como sendo o tamanho do R. Como é que a gente acha esse tamanho do R aí? É muito simples. Tu sabes que oposto a esse ângulo, tu tens a medida Y. É o cateto, o quê? Oposto. Tu sabes que colado ao ângulo, você tem um cateto adjacente. E aí a primeira relação que é possível aqui é pelo teorema de Pitágoras, que será quadrado do tamanho R, quadrado do raio, é igual ao quadrado do cateto x mais o quadrado do cateto y. E aí você vai encontrar a medida R
passando essa raiz quadrada aqui, ó. Essa é a primeira relação, então, que nós podemos tirar desse triângulo retângulo. Vamos mais, tá bom? Se você tem aí essa primeira relação, você sabe também que vai aparecer relações com os dois catetos, cateto oposto e o adjacente. Olha para o ângulo e me diz, quem é o seno desse ângulo φ? Bem aí. Claro, evidente, o seno do ângulo φ é a medida do cateto oposto. E medida do cateto oposto, pessoal, é esse mesmo tamanho aqui, y, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho r. Quem é ainda o cosseno? Agora, olha lá, cosseno. Quem é o cosseno do ângulo φ? Cosseno está relacionado com o cateto adjacente. Então, é o cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa. É possível aqui nós expressarmos as coordenadas retangulares em função das coordenadas polares. De que modo? Basta isolar o y. E aqui, basta isolar o x. Perdão, pessoal, aqui eu errei, ó. Aqui é o r, o tamanho r. Então, fazendo isso aqui, ó, nós teremos que y é igual a r seno de φ. E nós teremos aqui que, isolando o x, né, expressando a coordenada retangular em função das polares, teremos que x vale r cosseno de φ. Então, pronto. Essas são as duas relações possíveis relacionando as coordenadas retangulares e as coordenadas polares. Isso a gente já sabia desde a oitava série do ensino fundamental. Vimos isso novamente no primeiro ano, enfim, no terceiro ano, isso no segundo ano do ensino médio. Todo momento a gente vai vendo isso aqui, tá bom? E uma última relação, vou fazer aqui até de vermelho, pegar o pincel de vermelho. É claro que a gente pode também relacionar, se eu tenho seno e cosseno associado a esse ângulo, eu também consigo relacionar a tangente desse ângulo φ. E o que é a tangente do ângulo φ? Ora, medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto y, cateto adjacente x. Pessoal, e se eu quisesse saber, de fato, quanto vale esse ângulo φ? Bem aqui. Para saber quanto vale o ângulo φ, então eu quero saber quanto vale o ângulo φ, basta eu calcular o arco tangente da medida y sobre x. E quando eu fizer isso, é a inversa, né, do que está em cima. Aqui eu tenho uma função, aqui é a função inversa. Então, quando eu faço o arco tangente da medida y dividido por x, eu encontrarei o ângulo φ. Então, note, essa daqui é uma outra importantíssima relação que existe nas coordenadas polares, relacionando coordenadas polares a coordenadas retangulares, certo? Eu vou deixar, então, você bater um print aí. Aliás, por enquanto, eu vou parar esse conteúdo aqui e vou fazer um novo vídeo para nós vermos mais conteúdos relacionados com esse assunto. Ele só está começando, pessoal.